pessoal, a gente vai falar um pouco aqui, não dá para a gente dar um tutorial ou falar muito, né, extensamente de boas práticas, mas a gente quer motivar vocês e apresentar um pouco quais são os maiores problemas que a gente está vendo hoje no Brasil, que estão afetando principalmente pequenos, médios provedores. A gente está vendo muitos AS com problema, e a gente queria discutir, né, isso daí com vocês, com recomendações do que daria para fazer. Da onde vêm os dados, né, que a gente vai apresentar de incidentes? A gente tem hoje vários serviços no CERT, né? A gente tem todas as notificações de incidentes para nós, então muitos dos dados vêm disso, né? Principalmente é o mundo reclamando de ataques que saem do Brasil, então a gente tem muita informação que vem dessas notificações. E a gente tem também um projeto grande de análise de tendências, que a gente tem vários honeypots, né, que a gente está hoje com vários programas lá emulando IoT, emulando CPEs, emulando muitos dispositivos. A gente está vendo isso aí. E a gente tem também feeds de dados de terceiros, né? A gente recebe hoje dados de todos os AS brasileiros do Shodan, do Shadow Server, do Team Camry e de alguns outros. Então, a gente tenta, nesses dados também, focar em quais são os maiores problemas, né? O que está realmente pegando hoje em dia. E se a gente for ver, por exemplo, as nossas estatísticas de incidente de segurança, né, como era de imaginar, nesses 21 anos aí foi subindo, né? A gente teve alguns picos, né? Por exemplo, o maior pico foi 2014 e não foi a Copa do Mundo. Tá? Tem muita gente que fala por aí, 2014 viu como a Copa do Mundo atraiu ataques. Não foi, né? O pico em 2014 foi negação de serviço. É uma pena que aqui a gente está com muito brilho, a gente não está conseguindo ver os números, mas os slides vão ficar disponíveis. Tá? Isso aqui é um gráfico em escala logarítmica, tá? Porque não dá para a gente plotar esse gráfico se não for em escala logarítmica. A gente saiu assim de coisa de 300 ataques, 1.000 aqui, 800 para 223 mil ali, acho que, ou era mais, não, é 223, já nem lembro mais aqui. Eu posso ler aqui, né? Não, 223 mil. Então, a gente saiu de 1.000 para 223 mil. E o que foi esse pico? Por que tanta gente reportou para nós? Porque era dispositivos no Brasil fazendo DDoS para fora, principalmente amplificação. Então, esse foi o ano, essa explosão aqui foi por causa de amplificação de tráfego, por causa da quantidade de CPEs, né, dos roteadores de banda larga, e dispositivos e computadores mal configurados, e nunca mais baixou. Hoje em dia, a gente tem um misto de notificações aqui de DDoS. A gente baixou um pouquinho aqui, aí subiu de novo para 228, 160 mil. São números muito altos ainda. Infelizmente, a gente continua com números muito altos. E isso daqui são sempre reclamações do Brasil atacando o mundo. Todo mundo aqui fica reclamando, mas é o mundo que me ataca. Eu falei, porque você não está vendo o ataque que você está gerando para o mundo. Provavelmente você está muito preocupado com o que está chegando e não está nem vendo que boa parte da sua banda está sendo usada e abusada para atacar o mundo por aí. E falando um pouquinho dessa parte de estatísticas também, hoje o que é comum quando a gente vê organizações que estão sofrendo, 300 gigabit virou normal agora. Na época da Copa, o maior ataque que a gente viu contra uma das organizações envolvidas era 4 gigabits. Na Olimpíada, 2 anos depois, já era 500 gigabits. E a gente vê que o normal é 200, 300. Isso é o normal, de ataques hoje. Por quê? Porque o poder de fogo está muito grande. Muita botnet de OT e muita amplificação de tráfego. Então, eu acho assim, tem que a gente pensar também como que a gente faz para reduzir isso aí. Uma outra coisa que está afetando muito aqui a parte de fraude é a quantidade de CPEs, de roteadores de banda larga, que estão sendo invadidos para trocar o DNS. E depois a gente vai falar em mais detalhes isso. Então, hoje, fraude, quase tudo é página falsa, porque o pessoal está indo ali para a parte de phishing. E a parte de varreduras, que a maior parte do pessoal reclama para nós que está sendo escaneado, está sendo varrido, a gente vê que isso daqui, a maior parte é relacionada com SSH. Se a gente somar junto aqui Telnet e o Inbox, somar Telnet, somar isso aqui, a gente tem uma boa fatia aí. Tá? Então, hoje, essas portas
22 e a casadinha 23, 23, 23 são para tantos servidores, mas principalmente OT e CPE, porque o pessoal faz port forwarding da 23, 23 para dispositivos internos, né? Está acontecendo aí. A casadinha 23, 8291 é MikroTik, que o pessoal fica varrendo, tentando força bruta no telnet ou tentando ver se tem a vulnerabilidade do inbox ainda. Então, é uma casadinha que cresceu muito, ela já está de cara como a terceira mais escaneada. E porta 25, pessoal, o pessoal não está tentando mandar spam, eles estão tentando fazer, não é para abusar relé aberto, eles estão tentando fazer força bruta de conta de e-mail. É pura e simplesmente isso. Os caras estão tentando fazer força bruta. O pessoal que ainda faz submissão pela 25, eles ficam lá tentando ver se você tem submissão na 25 e tentando força bruta para roubar a senha, né, roubar contas corporativas, e isso daí tanto vale dinheiro no mercado negro, quanto eles usam essas contas para daí mandar um phishing, um spam de uma pessoa que existe para toda a lista de contatos dela. Então, são os cenários aí. Algum comentário seu de estatísticas? Eu queria só reforçar, pessoal, essa parte de negação de serviço. Então, sim, ano após ano, a gente está vendo esse novo, né, esses novos normais, né, aumentando. Tá? Então, 300 GB é normal, daqui a pouco 500. Então, quer dizer, não tem como a gente lidar com isso, pessoal, né? E haja recurso, né? Quer dizer, hajam caixas para limpar esse negócio. Então, depois a gente vai comentar mais sobre o programa aí da internet mais segura. Quer dizer, a gente está querendo lidar na causa do problema, né? Quer dizer, amplificação, redes mal configuradas. Tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu algum dia alguma notificação nossa de amplificação. Depois a gente vai falar mais, tá? Quer dizer, é tentar a gente criar um ecossistema onde não seja normal, né? A cada um ano sobe 100 GB, 200, o que é um ataque de negação de serviço, tá? Então isso para a gente vai voltar nesse assunto aí. Bom, aqui era mais para a gente ter uma noção ali como é que estavam as estatísticas, né? A gente queria falar um pouquinho mais em detalhes mesmo que aumentou muito nos últimos 2 anos é o ataque à infraestrutura dos AS. O pessoal está atacando, e por que a gente chama tudo de infraestrutura? Né? A tua infraestrutura não é só o roteador de borda. Né? A infraestrutura inclui todos os CPEs que estão na casa dos usuários, porque é você que está comprando, está configurando, e se aquele CPE, né, brincar, se ele for invadido e ficar inconsistente, é você que vai ter que trocar, e vai ter que ir lá e pagar por um novo, ou mandar um técnico na casa. Né? Então, hoje, a gente vê esses ataques à infraestrutura. A parte de invasão de CPS, como eu comentei ali na hora de falar das estatísticas, é para trocar o servidor DNS que está lá, né, para que ele não aprenda mais pelo DHCP ou use algum outro e alterar aquilo ali. Geralmente, é força bruta de senhas via telnet mesmo, porque a maioria dos CPS, principalmente os de mais baixo custo, vem com o telnet habilitado mesmo e está tudo disponível. Ou explorando vulnerabilidades, tem muitas, a gente vai ver logs com exemplos mais para frente, ou invadindo páginas e fazendo a página, fazer o browser do usuário invadir. E o objetivo, como a gente falou, é alterar a configuração de DNS, claro, para consultar um servidor que o atacante configurou, né? E não o seu ou o do Google, seja lá qual for o servidor DNS. Então, esse é um problema grande que a gente tem, e a maioria aqui está em empresas de hosting e cloud. Mais para frente, a gente vai ver não só uns logs de como que a gente está vendo esses ataques, mas também sugestões aí de como que vocês detectam se tem clientes de vocês consultando esses DNS falsos aí. Outro ataque, pessoal, que a gente tem visto bastante, começou em março, tá, de 2017, a gente ainda está vendo, tá? Começou com uma série, então, de ataques aí, em cima de elementos de rede, né, roteadores aí, que falam BGP. Então, o atacante compromete o equipamento e começava, basicamente, a fazer anúncios mais específicos, tá? No BGP do AS, né, em geral, pequenos, médios AS, fazia anúncios mais específicos, tá? Um /24, do que de, por exemplo, internet banking de certos bancos, tá? Então ele faz esse anúncio, o trânsito dele lá aprende isso daí, tá? E essa rota mais específica vai se propagando e lá pelas tantas esse cara começa então a receber
tráfego para aquele destino. Né? E aí o atacante, então, ou colocava um túnel GRE para um outro canto, mas, enfim, fazia que tráfego legítimo de alguém que queria lá ir no Internet Banking chega numa página claramente de phishing. Né? Então, é um caso de é um caso de comprometimento de infraestrutura de rede. Então, a gente começou a ver esses casos, está agora monitorando isso de perto, e isso está afetando bastante gente. Tá? Então, assim, depois a gente vai falar de boas práticas aí dessa parte de roteamento, mas isso aqui eu acho que vem antes disso, né, pessoal? Isso aqui são boas práticas de hardening. Tá? Então, assim, se tinha lá a senha default, ou no caso de microtik, como a Cristine comentou, na porta do inbox, estamos falando de exploit remoto mesmo, depois a gente vai mostrar para vocês, a gente não está inventando isso aqui, tem um pacote ali que mostra exatamente como é esse exploit, então é trivial para o atacante virar o novo administrador da caixa, tá? Então isso é algo que ainda está acontecendo também. Continuando aqui, pessoal, bom, isso aqui foi o que eu comentei, ou força bruta de senha ou exploit mesmo, né? Com o objetivo ou de mexer fazer hijacking de BGP, ou mudança de DNS, como a Cristine comentou. Quer dizer, uma vez que o atacante ele agora administra, né, os seus equipamentos de rede, né? Quer dizer, isso aqui também está sendo usado, né? Também está sendo usado para envio de spam. A gente vai mostrar uma outra técnica, cryptomining. Então, isso afeta os seus usuários, não necessariamente a caixa, ela passa a servir via um proxy HTTP, um JavaScript malicioso que roda no browser do usuário de vocês e o cara começa a minerar bitcoins para alguém. Né? Então, mas eu queria até complementar, pessoal, a parte de CPS. Né? A gente tem aqui no Brasil mais de um provedor assim, pequeno, na verdade até médio, comentando que o primeiro sintoma era sempre os clientes reclamando que a internet está lenta, e a internet está lenta, e a internet está lenta, e ele faz testes de rede, os testes de rede está tudo ok, e ela estava lenta por quê? Porque estava consultando um servidor DNS hospedado, sei lá na OVH ou na DigitalOcean, dá uns 400 milissegundos a resposta e a internet fica lenta. Né? E aí não tinha gerência remota, tinha que fazer o quê? De casa em casa, de todos os clientes, para desinfectar o negócio, para começar de novo, para aplicar patches. Então, assim, não é só muda o DNS, né? Além do cliente estar caindo em fraude, indo para a página de phishing, ele ainda fica com aquela percepção da minha internet está lenta. Então, acho que é complicado porque afeta o negócio mesmo, né? Mais do que só dizer que está gerando ataques aí. Ainda no assunto microtik, pessoal, isso aqui tem nos preocupado bastante também, tá? O atacante, então, compromete o microtik. Quando eu falo aqui microtik, pode ser tanto um router OS rodando num CPE, como pode ser mesmo um roteador. Tá? Aí ele faz o quê? Uma vez que ele é administrador na caixa, levanta um SOC 4 aí na porta 41, 45, tá? Isso a gente tem visto bastante. Isso fica habilitado, tá? Por meses e meses, e sendo usado para enviar spam. Então, se você monitora a sua rede, depois a gente vai falar alguns mecanismos que a gente recomenda, NetFlow, etc. Você vai ver que tem um monte de gente, mundo afora, conectando nessa porta 41, 45, que é uma porta de proxy SOCs, e saindo com destino a 25 ou 587, tá? Para envio de spam. Então, quer seja spam 587 numa porta que requer autenticação, tudo bem, o spammer tem essas credenciais furtadas, tá? Ou 25, mas isso tem acontecido, tá? Para envio de spam. E aí os seus blocos de e-mails vão acabar entrando em listas de bloqueio, né? É banda sua que está sendo consumida por spammer, então isso é uma coisa que a gente tem um esforço grande nosso de notificação. Vocês podem ver que a gente começou em março, 4.000 IPs brasileiros tinham um microtik que foi testado por nós, tá, pessoal? Não é da gente ouvir falar. Que tinha um 41, 45 ativo e garanto para vocês que não foi o dono do equipamento que colocou isso daí no ar, tá? Foi máquinas comprometidas. Desculpa aí, pessoal. Só para complementar, quer dizer, da onde que a gente vê a primeira vez esses IPs nos nossos honeypots.
A gente tem 2 projetos de honeypots, um deles é específico para teste de spam, né? E a gente tem também nos feeds do Shodan que eles mandam para nós. Então, a gente tem visto algumas coisas estranhas, né? E quando o Shodan vê que tem a 41, 45 aberta, a gente tenta retestar. E nos nossos honeypots também. Então, nos nossos honeypots que estão emulando o proxy aberto, o relay, a gente está vendo muitos AS brasileiros, eles viraram top atacantes, e são todos AS pequenos. E aí a gente vai ver aquele IP, ele está lá com o proxy, está mandando spam ativamente em volumes grandes. Então, todo mês a gente está notificando. Ainda estamos com volumes altos, tá, pessoal? Esse mês agora a gente já notificou mais de 3.000. Bom, essa população de CoinHive, que era aqueles de CryptoMine, estamos falando de 160 mil IPs brasileiros que tinham um router OS e que estavam sendo usados assim, tá? Outra coisa preocupante, essa parte de port forwarding de SSH. Então, o atacante furta uma credencial do microtik e Ou usa... chuta uma senha fraca. Ou chuta uma senha fraca, né? Enter, né? Admin. E usando o próprio serviço de SSH, pessoal, ele faz forwarding de portas para envio de spam, tá? E aqui vem uma coisa interessante, que se você olhar na configuração do seu microtik, vai estar lá dito que ele não faz forwarding de portas por default. Tá? E a gente descobriu que isso é um bug, já reportamos isso, inclusive, para a Microtik, tá? Porque não importa o valor que esteja lá, se permite ou não, ele sempre faz forwarding de portas. Tá? Esse é um problema. Bom, o bug foi reportado, vamos ver quanto tempo sai um patch. Eles responderam para nós dizendo que isso não é um bug, é uma feature. Né? Daí a gente falou, né? Mas nós vamos considerar numa próxima versão, então a gente não sabe ainda se já foi corrigido ou não. Quem é cliente da Microtik, se puder encher o saco como cliente, dizer lá do tipo, estou vendo que precisa desligar isso aí. Né? E façam um teste, pessoal. Põe lá, digam que não. Bom, não. Esse é o default. Tá? E vocês vão ver que funciona forwarding de portas, tá? No SSH. E falando um pouquinho mais de Microtik, né? Só a gente queria falar de estatísticas aqui, né? Então, só para reforçar, pessoal, que isso que a gente está falando não é para assustar ninguém, tá? Assim, não, mas o pessoal do chat está exagerando. Isso aqui vem direto do projeto dos honeypots, então dá para ver direitinho quando começa a ter um aumento massivo de scans pela porta do inbox. Isso por quê? Porque essa é a época, pessoal, ano passado, que saiu aquele exploit do inbox, o CVE, que permite isso aqui, que permite o atacante sem autenticação ter acesso a todas as senhas do equipamento. Você pode botar uma senha de 80 caracteres, ele vai lá e obtém esse user data, tá? Esse dado real, isso aqui foi em cima de um microtik que a gente colocou com o intuito de descobrir como é que isso estava sendo feito, tá? Então, isso aqui foi o payload que o atacante usou para obter essas senhas. Então, assim, não tem outra solução, pessoal, a não ser aplicar o patch, aplicar uma versão de RouterOS que não seja vulnerável, tá? Então, isso aqui, e sim, isso está constantemente sendo varrido, tá? Mas o cara não vai me achar porque eu sou um AS pequeno, tal. Não, ele vai achar todos os IPs da internet V4 que estão com o inbox ativo. E lá, na sequência, vai tentar um exploit em cima, tá? Então, assim... eu acho que também lembrar, assim, tudo bem, começou o ataque em março, dia 23, né, com pico dia 29. Mas 23 de abril já tinha patches, já tinha um update da Microtik. Tudo bem, a gente sabe que botar as primeiras versões é meio kamikaze, mas ele já está, desde pelo menos, acho que maio do ano passado, nas versões long term. Então, assim, tem que manter na última versão. Tá? A parte de hardening de senhas e a parte de tem que manter, tem que atualizar, porque a gente tem alguns daqueles que a gente contata, às vezes a gente até liga para o pessoal, não, mas eu apliquei patches. Quando? Quando eu instalei o roteador no começo do ano passado. Quer dizer, né, as vulnerabilidades vêm, né, então mantenham na última versão. Isso aí é muito importante e é isso que está faltando. Né? Hardening é não botar a senha nome 123, não botar nome dicionário, quer dizer, senha, pense numa frase, né? E tem que estar atualizado. E falando um pouco daqueles ataques, a gente queria dar um pouquinho mais de detalhe nessa parte de DNS, que assim, esses ataques invadindo o roteador de banda larga, invadindo o CPE lá e trocando o DNS, eles começaram em setembro de 2014 e não param.
Tá? A gente teve aqui, isso aqui é o gráfico de todo esse período de janeiro de 2015 até aqui. Vocês veem que essa faixa não reduz, né? A gente já teve menos no Brasil. Hoje em dia, a gente está com eles começando a invadir alguns DNS no Brasil para usar para eles, ou mesmo colocar empresas de hosting local. Então, isso está sendo um problema. A gente aumentou o número aqui, mas fora do Brasil é pior. E não tem nada aqui que fica assim em rede de atacante. O pessoal vai lá e compra máquina em empresa de hosting. É isso aí. Usa cartão furtado e compra o serviço. Então, isso daqui está hospedado em todas as grandes empresas de hosting legítimas aí. Não é uma rede obscura, não é nada. Então, assim, tipo, bloqueia a rede do destino. Olha, vocês vão ter que bloquear Google, Amazon, Microsoft, vão ter que bloquear o VH, DigitalOcean, Limestone, vocês vão ter que bloquear o mundo, porque é lá que eles estão comprando os serviços. E aqui no Brasil, em empresas de hosting, não só as grandes, várias bem pequenininhas. Então, assim, e o pessoal não está sabendo lidar. Né? A gente está ligando lá, não, mas o cara pagou, o cartão de crédito aprovou. A gente falou, não, eu acredito, o cara fraudou, tem um cartão de crédito roubado. Né? A operadora do cartão aprovar não quer dizer que não é um criminoso fazendo. E uma coisa que a gente sempre fala, assim, semântica é importante, né? Porque tem muitos ataques envolvendo DNS. A gente vê o pessoal chamando isso de envenenamento, de DNS invadido, de sequestro de domínio, mas, no fundo, essa estatística é de servidores maliciosos, né, que em inglês o pessoal chama de rogue DNS, quer dizer, ele não é o DNS da zona do banco, da zona do Netflix, da zona do Uber, da zona do Gmail. Ele é um rogue, né, o autoritativo, você tem que ir na cadeia do DNS, alguém tem que ter delegado para você. Só que o que ele faz? Como o mundo não pergunta, bom, eu vou lá, invado o roteador e o roteador pergunta para mim. Vai lá direto. Por isso que funciona. E aí, essa parte de quando você invade o roteador e fica fazendo perguntas para um outro, é que o pessoal está chamando de sequestro de DNS, não de domínio, né? Que é o DNS hijacking. Ou seja, esse IP que o cara compra lá numa empresa de hosting, ele é autoritativo para as vítimas e recursivo para o resto. Porque não pode parar de funcionar também a rede do cara, que senão ele vai notar que tem alguma coisa errada. Né? Então, essa é a maneira como eles estão usando aí essa parte de DNS. Você tem algum comentário? Comentário só, pessoal. É fácil para vocês determinarem se é um DNS desses malicioso ou não. Né? Basta fazer uma consulta com o DIG, por exemplo, para algo que vocês estão suspeitando. Pô, será que esse cara está respondendo para um banco X? A resposta vem com um bit de autoridade ligado, vem com aquele AA ligado na resposta. A única maneira disso acontecer é de um DNS autoritativo estar lendo isso num arquivo de zona, quer dizer, ele foi configurado para esta finalidade. Né? E é como a Cristine falou, quer dizer, não há a delegação de cima para baixo na árvore do DNS, mas basta que um cliente qualquer pergunte para esse DNS, porque tem lá configurado no CPE, ele vai responder. Tá? Então, ele vai responder com recursividade para qualquer coisa, e com autoridade para aqueles domínios que o atacante tem interesse em responder errado. Tá? Banco, a gente tem pego Netflix, está respondendo errado, Netflix para furto de credenciais, né? Toda a parte de pagamentos também, PayPal, PagSeguro, não sei o quê. Então, assim, os caras estão... e o webmail também, Gmail, Hotmail, Yahoo e tal. Então, todo mundo está sendo vítima aí. Aqui tem um exemplo do ataque com vulnerabilidade, né? Isso aqui, pessoal, tem vários CPS por aí com vulnerabilidade. Isso aqui, acho que explora a vulnerabilidade do D-Link, se não me falha a memória. Você vê que é tráfego HTTP, né, com destino à porta 80 do equipamento. Isso aqui acontece sem autenticação, tá? Então, é simplesmente rodar este CGI aqui, o DNS CFG. Você passa como parâmetro os novos servidores DNS e o negócio aceita isso daí sem autenticação e já está valendo. Tá? Já está valendo esses dois. Isso a gente pegou também, a gente está vendo direto nos honeypots. Isso, inclusive, a gente usa isso para alimentar o nosso sistema, aquele que a Cristine mostrou, dos gráficos, que fica continuamente monitorando para ver se o negócio está no ar. Né? E como detectar isso aí, né, pessoal? Então, imagina, bom, não é do interesse de vocês, né, pessoal? Primeiro, um cliente... Primeiro que depois ele pode cair numa fraude e reclamar com vocês. Né? Pô, mas eu estou usando a infra aqui do meu provedor e o DNS
me levou para um outro canto, né? Outra tem questões de performance, como a Cris já falou, quer dizer, 300, 400 milissegundos para você resolver nome, e o cara, do ponto de vista do usuário doméstico, ele vai achar que a internet está lenta, né? Quer dizer, daria para fazer... O que seria uma monitoração simples, pessoal? Tá? Usando o NetFlow, depois a gente vai falar mais de NetFlow. Imagina que se todo dia você pode fazer isso via script, enfim. Mas isso aqui é um exemplo usando o NFDump. Tá? Então, nesse caso aqui, escolheu-se um dia em específico. Tá? Imagina que você escolhe um protocolo, então, UDP e destino porta 53, né? Vindo de uma rede sua, ou mais específica ainda, de uma rede onde você tem clientes com CPS que poderiam estar afetados, tá? Aí você nega dizendo assim, ó, e que não seja com destinos que você determinou como legítimos. Enfim, bota aqui o Google, o seu próprio recursivo, outros DNS, o 1.1.1.1, enfim. Você põe aqui a lista do que você não quer ver, o resto é suspeito. Você começa a ver clientes seus fazendo consultas DNS para um IP que está na UVH, né, sabe lá onde, é potencial de uma caixa, de um equipamento que teve o seu DNS alterado e agora está fazendo consultas para esses DNS maliciosos. Tá? Então, é o nosso simples, uma linha. Tá? Você faz um cron tab aqui que manda e-mail para você. Tá? E pode já, no começo, já ver essa mudança sendo feita e te dar ajuda aí para investigar. Né? Vamos ver para amplificação agora. Amplificação, pessoal, só relembrando um pouquinho, esse assunto é extremamente relevante. Nós estamos toda semana, pessoal, aqui no CERT, notificando, num esquema de rodízio, 12 protocolos que permitem amplificação para os nossos mais de 7.000 AS aqui no Brasil. Tá, pessoal? Então, só relembrando, quando a gente fala de amplificação, nós estamos falando do quê? Tipicamente, protocolos UDP, tá? O atacante quer o quê? Gerar essa resposta massiva para cima de uma vítima. Tá? Ele faz o quê? Espufa o IP da vítima, tá? E consulta, nesse exemplo aqui é DNS, mas poderia ser qualquer um desses protocolos que a gente falou. Né? Então, ele faz essa consulta para um DNS recursivo aberto. Então, só relembrando, né? Um DNS recursivo aberto é aquele que aceita queries de qualquer lugar no mundo, não só de uma rede que você determinou que é a sua rede de clientes. Tá? Então, ele faz uma consulta DNS qualquer, só que espufando o IP da vítima. Tá? Em geral, quer dizer, o atacante está interessado em algo que tem uma resposta grande. Né? Então, ele pode, nesse exemplo aqui, ele mesmo pode publicar um recorde grande, ou, em geral, o que tem acontecido mais na prática, ele escolhe, tem N recordes por aí, N zonas por aí que tem respostas grandes, ele escolhe uma dessas. Estes recursivos abertos vão no autoritativo dessa zona, cacheiam a resposta, é uma resposta grande, é isso só que o atacante quer, que seja algo grande, e uma vez cacheado, esses caras começam então a responder para a vítima. Né? Quer dizer, do ponto de vista destes camaradas aqui, foi a vítima que perguntou isso, né? Porque o atacante espufou a vítima. Então, a vítima começa a receber respostas que nunca perguntou. Tá? Do ponto de vista do atacante, isso aqui, essa seta aqui é muito maior do que essa, né? Ou seja, então, para cada X bytes, né? Então, a gente tem vários protocolos aqui. Você passa para nós, Cris? Para cada X bytes, se, por exemplo, NTP, eu gero 500X de resposta. Então, imagina, o atacante tem lá gerando 1 megabit por segundo. Uma maquininha gerando 1 megabit por segundo, não é muito. Se, usando o NTP aqui, no caso de monlist, ele vai ter 500 megabits, potencialmente, chegando na vítima. Então, agora, imagina que ele tem vários botnets, ele tem milhares e milhares de máquinas comprometidas, cada uma delas conseguindo multiplicar por 500 a sua banda. Tá? Esse é o pior caso, mas a gente tem muito aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem DNS, então, é só 54 vezes, mas sim, é coisa, né? 1 mega vira 50, chargem também é bem preocupante. E isso aqui, pessoal, eu falei dos 12, mas aqui são os 5 piores, tá? Esse é o volume que a gente está lidando hoje em dia, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó, temos 77.000 IPs brasileiros que são amplificadores NTP. Isso agora, tá? Em maio. Outros valores grandes, né? DNS, quase 70.000 também. Ubiquiti, aquela porta de discovery do Ubiquiti, 10.001 UDP,
64 mil. Todos esses protocolos permitem amplificação. E aí vem aquela história que a gente falou de ataque de negação de serviço, né? A gente está criando, sim, um ecossistema que é muito fácil para ser explorado pelo atacante. Então, acho que sim, a gente tem que a gente tem a preocupação da gente se defender, né, do ataque que a gente recebe, mas também a gente não pode propiciar um ambiente que é muito fácil para gerar ataques nos outros, né? E tomando uma carona naquilo que o Frederico comentou, que a internet é algo né, que todo mundo que é colaborativo, né, quer dizer, é uma rede que todo mundo é do interesse de todos nós aqui que a coisa funcione bem. É a mesma coisa para amplificação, né? Você faz o seu dever de casa e outra coisa, a questão de spoofing, né, pessoal? Se você puder voltar, Cris, duas. Não, só reforçar aqui, né, pessoal? Tudo isso aqui, às vezes o pessoal fica muito preso nessa parte. Ah, mas não tem, precisa de um servidor mal configurado. Sim, mas mais importante do que isso, precisa de uma rede que permita spoofing. Caso contrário, isso aqui já morre no ninho, né? Então, essa é outra questão que a gente gostaria muito de reforçar para vocês. A minha rede permite spoofing? Se não permitir, da sua rede, o atacante não dispara esse tipo de ataque. Então, é algo para a gente... Pode algum atacante de uma outra rede abusar o seu recursivo, mas você, pelo menos, já está fazendo parte, né, da cadeia aí. Mais uns exemplos, pessoal. Mas e aí? Como é que eu sei... como é que eu conseguiria, de uma maneira fácil, ver se... Será que tem tráfego de amplificação saindo da minha rede, atacando terceiros, né? De novo, uma linha... Num NetFlow, você poderia ver quem são os top talkers da sua rede, quem mais estão gerando tráfego de saída da sua rede, né? Então, por exemplo, imagina que a gente escolha um dia em particular, eu seleciono source IP, né, IP de origem, ordenado por bytes, me mostre só quem gerou mais do que 10 gigabytes e me mostra os top 10, né? Que seja originados da minha rede e com destino fora da minha rede. Isso aqui pode ficar quão complexo você quiser, tá? Múltiplas redes, etc. Né? E que não esteja numa lista que eu estou fornecendo, que eu chamei de servers TXT. Caras que eu sei que é a minha rede que consomem bastante banda e são legítimos. Tá? Então, me mostra o que sobrou. Tá? Esse aqui é um exemplo real. Primeira linha, tem um camarada aqui gerando 1.4 terabytes. E não é um servidor na rede do cara. Assim, quem é? Não estamos afirmando aqui, pessoal, que só pelo fato de aparecer aqui é malicioso, né? Mas você, conhecendo a sua rede, batendo o olho quem é esse IP, pode levantar umas lebres aí. Quer dizer, o que é esse desktop gerando esse tráfego, né? O que é essa máquina de cliente? O que é esse CPE que sozinho está gerando esse tráfego todo? Tá? Então, isso é um negócio simples também, de novo, pode ser rodado de maneira periódica, e você tem lá, basicamente, e outra, te ajuda a ter um conhecimento maior da sua própria rede, né? Quem são os IPs que eu sei que geram mais tráfego, pode ser candidatos a realimentar esse meu server de TXT. Ah, não, tá, esse cara é ok, né? O que sobrou saindo? Em um outro caso, pessoal, a gente falou específico agora de amplificação. Tá? Esse é outro caso real, a gente só sanitizou aí para não revelar a rede, mas qual que é a ideia aqui? Eu quero saber, nesse caso de LDAP, né, que é outro protocolo que permite bastante amplificação. Eu posso pedir para o NetFlow, me mostra tudo que tenha como origem essa porta de amplificação. Alguém está abusando esse servidor LDAP da minha rede, né? Então, eu posso dizer assim, de novo, originado da minha rede, com destino para fora da minha rede, UDP, a porta de origem sendo do LDAP e respostas grandes, bytes per packet maior do que 1000. Tá? E aí, nesse caso aqui, a gente agregou aqui por protocolo, source IP e source port. Caso legítimo, tá, pessoal? Apareceu uma saída, tinha um IPzinho da rede aqui onde rodou esse comando, porta origem LDAP, para múltiplos destinos, é por isso que aparece desse jeito, porque a gente pediu para agregar, sozinho, gerando 4,7 milhões de pacotes. Um cara só, saindo do... E era um servidor LDAP legítimo, só que mal configurado, aceitava queries do mundo inteiro, tá? E não só da rede que ele estava supostamente atendendo. Tá? Ele sozinho, 7,1 GB
de dados aí. Gigabytes de dados. Bom, pessoal, a gente espera ter um bom tempo de perguntas aí, tá? Mas a gente queria, antes de ir para as perguntas, discutir um pouquinho recomendações, né? Muita gente já falou, e tudo que está aqui, que é um slide que nos acompanha há alguns anos aí de recomendações de boas práticas, hoje está lá no site do Programa Internet Mais Segura, que é o BCP-NIC-BR e MaiSeg. Mas, pessoal, assim, são algumas coisas que, se vocês fizerem, vai resolver a maior parte desses problemas, vai reduzir consumo de banda. Tá? Então, acho que começar tanto roteadores, elementos de rede, CPEs, né, tudo que você tem que ter atualização de firmware, tem que estar na versão mais corrente possível, mas, principalmente, precisa disparar atualização de firmware quando tiver vulnerabilidade de segurança. Vocês têm que acompanhar isso aí, né? Tem que ter senha forte, em roteadores de borda, se possível, via chave SSH, tem que desabilitar protocolos sem cripto, né? Que não adianta nada botar senha forte e ficar dando telnet para conectar lá no elemento, né? Então, tem que usar outras coisas, tem que tentar uma rede de gerência, né? Implementem essa parte aí. Desativar serviços desnecessários. Vocês viram aqueles números de DNS, né? Poxa, 80, 70 mil DNS. Boa parte disso aí são CPEs, quer dizer, é roteador de banda larga, o negócio está na casa do usuário, só que está vindo de fábrica com tudo ligado. Com SSDP, SNMP, DNS, NTP. E aí você fica assim, é servidor DNS? Não, essa é a minha rede de cliente residencial, é a minha rede de banda larga. E aí você vai lá, é o CPE que veio de fábrica e está com aquilo tudo aberto e recursivo para o mundo, né? Então, tem pensar nessas coisas. Né? O Klaus... Opa, não era isso que eu queria, era esse aqui. O Klaus comentou a parte de anti-spoofing, né, pessoal? BCP 38, assim, tem que implementar, porque a gente só está tão fácil atacar porque é essa casadinha, né, de conseguir spoofar a IP da vítima, fazer amplificação, né? Invistam em detectar ataques saindo da sua rede, porque nisso vocês vão ver elementos comprometidos, usuários que estão com problema, banda sendo consumida por DDoS, e aí você começa a ver com aquelas consultas que não é banda dos seus clientes assistindo Netflix, é o DDoS concorrendo com os seus clientes que estavam querendo assistir Netflix. Né? Então, tem que pensar nesse lado, né? E sempre não ter serviços abertos. A Lucimara, hoje à tarde, fazendo aqui já um plug para a palestra dela, né? Ela vai falar bastante daquela BCOP, LACNOG e MOG, que foi publicada, e que esses requisitos mínimos de segurança é para a gente ter CPEs que sejam mais fáceis de gerenciar, de aplicar patches, e que não implique que cada vez que sai um Mirai novo, uma botnet nova que explora uma vulnerabilidade, você não tem que sair indo na casa de cliente, chamando o cliente para ir na sua sede trocar o roteador de banda larga. Né? Todos os casos verídicos que a gente já teve notificações aqui. E aqui, as partes que o Klaus estava falando, acho que ele pode complementar. A gente viu aqui, pessoal, o NetFlow passa a ser uma ferramenta extremamente útil, tá, para você identificar abuso. Tá? Então, assim, tem opções muito boas de software livre, a gente gosta bastante aqui do NFDump, mas tem outras opções, Silk também é uma boa opção. Isso tem em tudo que é Unix free hoje em dia, já é pacote, tá, pessoal? Isso aí é bem tranquilo. Na página seguinte tem slides aí de como é que você faz para ativar isso nas suas caixas, MikroTik, tem como fazer com Juniper, etc. Tá? Então, isso aqui é muito útil, ver abuso, entender um pouco melhor como é que é o tráfego da sua rede, tá? Vários usos ativos, reativos e proativos, tá? A gente deu esse exemplo de DNS, mas tem N coisas que você pode fazer. E outra coisa muito importante, pessoal, que eu queria deixar como um to-do, aí, uma lista para vocês olharem, assim, ó, o mundo está tentando notificar incidentes para vocês, tá? Nós aqui do CERT, com certeza, isso aí diariamente, a gente tenta entrar em contato com a AS aqui no Brasil. O mecanismo que a gente vai fazer é via o Abuse Contact do AS. Então, assim, dê uma olhada no RUIS. Esse Abuse Contact de vocês chega em alguém que está lendo essas notificações, tá? Isso é muito importante, tá? Muitas vezes a gente, mas não é o consultor que colocou para mim no ar, esse cara não trabalha mais aqui, então muda, põe para alguém que realmente está lendo, tá? Não é, pessoal, o nosso objetivo no CERT de cobrar ninguém no sentido de dar bronca. A gente quer ajudar todo mundo e mostrar que, cara, se está com problema aí,
a gente foi notificado muitas vezes por terceiros, ou a gente recebe feeds, é nossa obrigação repassar isso para vocês, tá? Então, não se sintam como, o CERT está no meu pé aqui, na verdade, quer dizer, para todo mundo, para a gente subir o sarrafo, acho que de toda a rede brasileira, né? Então, acho que isso aí é para o interesse de todo mundo. E pensar nisso, né? Quer dizer, pensar que isso é o mundo querendo fazer a detecção de intrusão para você, né? É o mundo querendo te reportar já problemas. E se tem gente querendo contatar, é porque tem coisa saindo e chegando em lugares aí e gerando problema, né? Como a gente comentou, a gente quer abrir para perguntas. Já tem uma pergunta online. O bom é que... Uns 15 minutos, né? Uns 15 minutos, se eles não quiserem comer todo o tempo para botar a agenda no horário, mas a gente queria fazer pergunta. Eu vou passar o microfone para o Eduardo aqui, que tem pergunta online já. Então, tem uma pergunta do Fernando. Tem como descobrir quais são as empresas, os provedores notificados? Tem uma lista pública para isso? Não, pessoal, a gente não quer fazer shaming, né? Assim, isso é uma coisa, pensar que a gente não quer ter uma lista pública de quem tem problema, até pensar que quem tem problema ele não quer ter problema, né? Ele está tendo problema às vezes por falta de pessoal, por falta de conhecimento, falta de treinamento, né? Lembrar que todo mundo tem que fazer um pouco de tudo, né? Então o nosso objetivo não é ter uma lista pública com quem é ruim ou quem não está fazendo. Eu acho que o mais importante é assim, tentem cada um de vocês que é dono de um AS prestar atenção e faça assim, mas tem muito e-mail no meu Abuse. Prioriza algumas coisas do tipo, olha, quem é que costuma mandar notificação? São CERTs, olha na nossa página do CERT-BR, tem uma lista de CSIRTs brasileiros. Põe aqueles domínios de quem é grupo tratamento de incidente numa prioridade, né? A página do CERT lá a gente tem já na primeira página um mapinha assim onde tem todos os grupos de tratamento de incidentes. Tenta ver quem notifica. E só reforçando a pergunta, tem como saber se você tem problema, que é olhar o seu Abuse Contact, né? Ou dando um spoiler aqui para o curso do Eduardo, para quem vem fazer o IPv6, recebe isso em papel na mão, né? Você entregou quem faz o BICOP também recebe em papel na mão. Se você falar o seu AS, você vai receber as coisas do seu AS, né? Com sorte, você não vai receber nada, porque você não tem notificação nenhuma, né? O pessoal está aberto para dúvidas. Eu vou deixar o microfone com o Eduardo aqui. Se, porventura, o DNS da CPE do meu cliente, acontece muito com os roteadores D-Link, ele está recebendo IP privado, passando pelo NAT no meu IP público. Se for alterado o DNS por via de ataque, isso significa que meu provedor está, digamos assim, vulnerável e está à disposição dos invasores? Ponto lá. Acho que independente se você está dizendo que se o D-Link do cara lá já está com o NAT, você está falando? Bom, independente disso, a consulta DNS vai funcionar, né? Porque lá dentro vai ter um IP público que está referenciando o DNS malicioso do atacante. Se você depois vai fazer NAT do meio do caminho, do ponto de vista do seu IP de origem ou não, essa consulta está indo e está voltando, né? E tem muitas vezes o pessoal fica, mas ele tem NAT, como é que o atacante vai achar? Olha, a gente tem esses ataques via cross-site request forgery, estão rodando no browser do teu cliente. Então, é ele que está ali fazendo força bruta. E eles testam exatamente aqueles IPs que normalmente são usados dentro das casas de NAT para o roteador, né? Então, assim, chega a ter scripts desse aqui, que são assim, 5.000 linhas de tentativa de trocar DNS, né? Então, isso a gente tem que pensar que as maneiras de comprometer não é só via rede, é que a gente está vendo via rede e via browser. E, em geral, a gente já teve casos, né? Teve um caso que foi público, né? Esse a gente sempre comenta, que foi na época das eleições de 2014, que o pessoal conseguiu, era blog de um jornal que na área de política, estava todo mundo discutindo coisas de política, e o campo para você botar comentários, né, nas matérias não validava a entrada, e o pessoal conseguiu injetar um JavaScript malicioso lá nos comentários. Então, todo mundo que estava lendo as notícias de política e querendo comentar, enquanto isso, o seu browser estava lá invadindo, né, os CPEs e trocando tal. Já teve um caso que foi via e-mail também. Se você está lendo e-mail no browser,
deixa executar tudo. O e-mail chamava um script que ficava fora, aquela história do mostra imagem, mostra isso, trouxe um negócio e também... Então, é pensar que, sim, vai funcionar de qualquer jeito. Assim como a gente já teve um outro caso, pessoal... Bom, port forwarding, né? A gente tem vários casos de port forwarding, que daí pode ser tanto vulnerabilidade quanto força bruta. A gente já teve casos... na verdade, 2 vezes só a gente ficou sabendo disso, não foi muito reportado, mas que era um roteador da MikroTik que tinha sido invadido via senha fraca, o roteador de borda, e aí o cara foi lá e alterou as configurações via o inbox ainda, né, usou o negócio de gerência e trocou o DHCP. Então, era o roteador servindo para todos os clientes já o DNS do fraudador. Então, assim, eles estão sabendo mexer com essas coisas aí, e é independente, né, da maneira. Quer dizer, eles têm vários meios de conseguir alterar esse roteador, né? E como o Klaus vai comentar, eu só queria comentar assim, como esse número de servidores maliciosos não baixa, a gente vê que continua sendo efetivo, né? Porque os caras só mantêm essa infra de servidor respondendo por todas as organizações e as páginas de phishing no ar, porque tem gente caindo, né? Só complementando, a gente escuta bastante isso daí mas tem NAT, então não dá para ser alcançado pelo mundo externo. Então, esse é um exemplo que Cris falou, vem da própria LAN do cliente. Port forwarding também funciona. Então, eu acho que assim, a gente não pode encarar a NAT como segurança, sabe? Às vezes a gente vê redes do tipo, cara, mas esse cara está com NAT, então eu posso deixar ele com uma versão de firmware de 10 anos atrás, né? Então, acho que não é uma boa prática, né? Boa tarde. São 2 situações que eu queria até expor um pouco, né? Muitas vezes a gente é notificado pelo CERT, acaba tomando a ação para corrigir o problema e acaba retornando aquele e-mail tanto para quem notificou, né, o próprio CERT, a gente acaba não obtendo retorno, né? Por exemplo, a gente teve alguns IPs notificados, foi devolvida essa notificação e a gente acaba ficando sem retorno. De saber se tem se existe alguma métrica para ver esse retorno para quem faz a parte de administração das redes, né? E também outra questão é que muitas vezes a gente acaba o TOS ele começa a crescer um pouco demais, acaba vindo empresas te oferecendo esse tipo de serviço de mitigação, essas coisas assim. Até essa semana retrasada teve um caso de uma empresa que me ofereceu serviço, eu disse que eu não queria. Casualmente, ele notificou a gente e notificou vocês. E vocês notificaram a gente por intermédio dele. Talvez possa ele estar usando alguma forma de pressão para a gente... né? Seria mais uma exposição assim, né, para a gente... Bom, nossas notificações, nesse caso que nós estamos falando aqui de amplificação, são todas testadas por nós. Então, não basta uma empresa terceira A, B ou C dizer que você tem problema ou não, a gente vai testar, né? Quanto à parte das respostas, é aquela história. A gente tem um volume enorme de e-mails, a gente tenta otimizar ao máximo, a gente tem uma equipe pequena. Então, assim, por exemplo, se a gente notifica e é uma resposta do tipo, sim, já tomei as ações necessárias, a gente não vai ficar nesse ping-pong de e-mail do... né? A gente tenta otimizar essa parte. Muitas vezes o pessoal explicitamente fala, olha, corrigiu o problema, tem como retestar? Muitas vezes a gente vai lá e tenta retestar, mas assim, a gente tenta, vamos dizer, otimizar essas respostas ao máximo. Então, sim, muitas vezes a gente não vai responder mesmo por uma questão de volume, né? A gente tem milhares de e-mails por dia e, quer dizer, a gente vai ter que dar uma priorizada e tentar ser o mais econômico, vamos dizer, no ponto de vista das respostas. Não é que a gente não queira te responder, mas, assim, tem que ser uma análise bem crítica do tipo, já deu para fazer o que a gente poderia fazer, aí a gente vai parar, né? Então, é mais ou menos por aí. Tá? Mas a gente agradece aí que você está tomando as ações. Do ponto de vista dessas empresas terceiras, como eu te falei, não é porque uma empresa A ou B fala para nós que a gente vai fazer alguma coisa, né? Então, é testado por nós. É possível que, nesse caso, eles realmente tinham razão. Pode ser que eles estivessem te falando que, olha, tem esse IP de um cliente seu que está amplificando o protocolo X e já tivesse na nossa base, ou a gente foi lá testar e realmente eles estavam com razão. Não sei, teria que ver o caso particular, né? Bom dia. Eu reparei que, ao acessar alguns
portais, tipo o MSN, hoje em dia o browser abre às vezes centenas de conexões. Isso quer dizer que o próprio portal pode estar infectado, alguma coisa assim? Assim, teria que ver. A melhor coisa nessas horas é, se vocês querem fazer testes, peguem, por exemplo, um Firefox, habilitem o NoScript, que é aquele plugin para bloqueio de JavaScript e Java, que você vai ver assim, se acessa o site, de cara você já vai ver assim, tem uns 15 domínios querendo mandar um JavaScript. Então, já começa todos os domínios de marketing, de banner, de não sei o quê. Aí, cada domínio daquele vai ter uns 3, 4 domínios de imagem, uns 4, 5 domínios pegando CSS, fonte e tal. Então, assim, hoje em dia, eu acho que, considerando a maneira como as pessoas estão fazendo, muitos desses sites usam frameworks como Bootstrap, e, em vez de armazenar no site, eles pegam direto da cloud, lá do Twitter. Então, assim, teria que analisar caso a caso. Mas o que eu veria, assim, nessa hora a gente recomenda que, para o usuário final, em casa é difícil, né? Você dizer, ativa o NoScript, né? E ficar gerenciando é muito assim. Mas a gente recomenda muito para quem é profissional da área, no dia a dia de trabalho, experimenta fazer isso. Você vai começar a ver coisas acontecendo aí. Tem uma pergunta aqui. Queria aproveitar a pergunta do amigo ali atrás sobre essas empresas terceiras que vêm oferecer serviço, que geralmente oferece um serviço para a gente e passa uma semana, você recebe um ataque. Aí a gente, de um lado, vocês estão tentando resolver o problema, aí vem essas empresas tentando se aproveitar desse problema. Existe alguma forma de a gente denunciar essas pessoas, essas empresas? Se vocês tomam alguma decisão em relação a isso? Ou... Olha, a gente não faz nenhuma investigação, porque isso é caso de polícia, né? A gente teve até um GTR, que teve uma discussão, muitos anos atrás, um GTS, aliás, e naquela discussão até teve sugestões que a gente falava assim, olha, o ideal seria, por exemplo, várias associações de provedores tentarem coletar evidências e provas e fazer um caso na polícia mesmo. E aí a evidência é assim, é o dia que ele fez a visita, quando que chegou o boleto, a hora que você pagou, como que era o ataque, se era igual para todo mundo. Quer dizer, você tem que começar a criar um caso policial. Mas essas empresas só conseguem fazer isso porque a gente permite spoofing, porque tem IP fazendo amplificação. Então, assim, esse trabalho todo, que não é só no Brasil, né? A ISOC está fazendo isso em vários países, a gente tem todo mundo envolvido aí, a gente precisa deixar mais difícil para esse pessoal. Eles só estão conseguindo fazer esse tipo de distorção porque é trivial, né? Google procurando pela ferramenta, aperta um Enter, tudo acontece. Já acha os amplificadores, já infecta a máquina para consultar os amplificadores, já tem todo um ecossistema e redes que permitem spoofing. Então, assim, não tem muito como a gente melhorar. O ideal mesmo é todo mundo fazer a lição de casa, do tipo, da minha rede não sai ataque. Eu acho que é realmente o que o Klaus comentou do comentário do Fred, né? É uma comunidade. Você quer fazer um comentário? Infelizmente, pessoal, é aquela história. Não adianta assim, todo mundo aqui vai fazer o dever de casa, não impede que você seja atacado por terceiros. Tá? Então, assim, sim, tem essa parte ruim, mas eu acho que, como a Cris falou, acho que também não dá para generalizar, não são todas as empresas, obviamente, de anti-DDoS que estão envolvidas, né? Mas eu acho que é realmente aquela discussão lá, quer dizer, tentar reunir talvez pequenas associações, não fazer isso isoladamente, né? Tentar levantar evidências. Pô, comigo, né, e mais outros 15 provedores, aconteceu exatamente a mesma coisa. A empresa X chega no dia tal, no dia seguinte, quer dizer, tentar mapear, vamos dizer, um padrão. E aí, eu acho que reforçando isso aí. Isso aí é caso de polícia, tá, pessoal? Isso aí é extorsão, isso aí é conhecido, né? Pessoal, e toda vez que vocês tiverem isso aí, documentem. Vai que um dia que a gente consegue fazer, documentem lá quanto tempo ficou, quanto tempo, porque para evidência na justiça não é log, não é só log. O log conta, mas o excesso do teu call center, o número de pessoas ligando, o tempo que ficou fora do ar, o lucro cessante, às vezes você até vai ter mais sucesso se for, às vezes, pela via civil e querer cobrar os prejuízos que está dando, né? Porque daí você acaba falindo o negócio porque não vale mais a pena, né? Então, pensar, acho que em tudo isso, mas é por isso que tem que ser
Acho que ações de setoriais, né? E você ter vários, todas as associações de provedores têm área jurídica, né? Pensar nisso daí, mas a gente mesmo não tem nada que a gente possa fazer, né? Mas acho que era isso. A gente queria agradecer a presença de vocês. Você quer? Não, é isso aí, pessoal. Agradecer, lembrar que nossos slides vão estar na página, tá? Então, quem, né, quiser dar uma olhadinha, alguns exemplos, todas elas têm referências. Pessoal, para quem está interessado em NetFlow, recomendo, assistam a palestra da Daniela, lá da Unicamp. Ela agora é a diretora lá da área de TI da Unicamp. Ela deu uma palestra num GTR, tá, o YouTube, o vídeo está lá, que é como que eles implantaram e estão usando o NetFlow para detecção. Foi no GTS 26, tá, que ela apresentou. É bem legal, se quiserem falar com o pessoal da Unicamp, eles compartilham scripts, eles estão interagindo com todo mundo lá. Tá? Desculpa, era só o recado final para o pessoal. Bom, obrigado, Cristina. Obrigado, Klaus. Uma salva de palmas para eles.